O que foi que a religião roubou de mim? É um olhar crítico ao dogmatismo e à hipocrisia institucional. Quando falamos que a religião rouba algo de nós, não estamos nos referindo à fé genuína, à espiritualidade verdadeira ou à comunhão com Deus em Cristo. Estamos falando das estruturas humanas criadas em nome de Deus, mas distantes do coração do Evangelho. O que a religião, quando dominada pelo dogmatismo, tira do ser humano é profundo, doloroso e espiritual. A primeira coisa que a religião rouba é a liberdade em Cristo, onde o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Gálatas 5:1. Mas o que vemos nas instituições religiosas dogmáticas é o contrário disso. Regras humanas substituem o espírito. Há controle sobre o corte de cabelo ou de barba, a forma como se veste, os lugares que se pode ou não frequentar, e até mesmo orientações invasivas sobre a vida conjugal. Essas imposições não têm base bíblica sólida, mas são usadas para exercer domínio sobre as pessoas, criando um ambiente de medo e culpa em vez de graça e liberdade. Isso é religiosidade farisaica, não é cristianismo. A religião rouba a relação direta com Deus que, em vez de ensinar que todos os crentes têm acesso ao Pai através de Cristo, muitas religiões se colocam como intermediárias exclusivas entre Deus e o homem. Pastores, líderes ou apóstolos viram autoridades absolutas, como se fossem donos da verdade. Quem pensa diferente é rotulado de rebelde, herege ou desviado. Isso desvia o foco do verdadeiro mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. A religião rouba o evangelho da graça e o transforma em legalismo. Onde religiões baseadas no dogmatismo escolhem da Bíblia apenas o que lhes convém, muitas vezes ignorando os ensinamentos centrais de Jesus, como amar o próximo, viver em humildade, servir os pobres, ser sal e luz no mundo. No lugar disso, se concentram em regras externas, moralismos e aparências. Criam um evangelho pesado, cheio de obrigações e sem vida. Paulo chama esse tipo de movimento de falsos irmãos, que se infiltram para escravizar os outros. Gálatas 2:4. A religião rouba a identidade pessoal e espiritual, onde ao entrar em sistemas religiosos controladores, muitas pessoas perdem sua individualidade. São forçadas a se encaixar num padrão, a sufocar suas dúvidas, a não questionar. Isso gera alienação espiritual, trauma religioso e até abandono completo da fé, não de Deus, mas da instituição que o representava falsamente. Jesus não fundou uma religião. Ele ofereceu vida. O verdadeiro chamado do Evangelho é para viver em liberdade, guiados pelo Espírito Santo e não por regras humanas. Toda instituição que se afasta disso, que usa a Bíblia como ferramenta de dominação, que não vive o amor, a verdade e a misericórdia ensinadas por Cristo, está usurpando o lugar de Deus e escravizando corações. Se a religião roubou algo de você, Cristo é capaz de restaurar tudo. Ele te chama para uma relação direta, sincera, sem medo e sem manipulação. Fé não é controle, fé é liberdade. Outro grande dano causado pelas religiões dogmáticas é a distorção da imagem de Deus. O Pai amoroso, apresentado por Jesus na parábola do filho pródigo, é trocado por um Deus irado, punitivo e difícil de agradar. Isso leva muitas pessoas a se sentirem constantemente indignas, viverem em culpa crônica, medirem sua salvação pelo desempenho moral. Essa visão é antibíblica. A salvação é um presente, não uma recompensa. Pela graça, sois salvos,
mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O amor de Deus não depende da roupa que você veste, do jeito que você corta o cabelo ou de quantas vezes você vai ao templo. O amor de Deus é eterno, imutável e não manipula ninguém. Ele liberta. A religião rouba o propósito do corpo de Cristo. Pois o que Jesus queria era uma família de filhos e filhas, não uma instituição autoritária. Ele nos chamou para sermos igreja, não para sermos reféns da religião. Quando religiões passam a ser centradas em homens e não em Cristo, o corpo se deforma. Pastores viram ídolos, templos viram prisões, dízimos viram taxas obrigatórias. O evangelho vira mercadoria. Paulo advertiu contra isso, pois se alguém vem e prega um Jesus diferente daquele que lhes pregamos, vocês o toleram facilmente. 2 Coríntios 11:4. A verdadeira igreja é viva, relacional, livre e cheia de amor. Não é palco de dominação, mas lugar de cura e comunhão. A religião rouba a coragem de pensar e questionar. Pois uma característica comum de sistemas religiosos autoritários é a proibição do pensamento crítico. Tudo o que o líder diz é lei. Questionar é pecado. Estudar a Bíblia por si mesmo é perigoso. Esse tipo de controle é diabólico, pois Deus nunca nos chamou para a ignorância, mas para a sabedoria em Cristo. Jesus nunca rejeitou quem fazia perguntas sinceras. Os religiosos, sim. Conclusão final. Devolva à religião o que ela te roubou e volte para Cristo. Se a religião roubou sua liberdade, sua paz, sua identidade ou sua fé, saiba que Cristo não te abandonou. Ele nunca foi cúmplice da opressão religiosa. Ao contrário, ele foi crucificado exatamente por confrontar os religiosos da sua época, que também manipulavam o povo com regras que eles mesmos não seguiam. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Cristo não te convida para voltar a uma religião. Ele te convida para um relacionamento vivo, direto, verdadeiro com Ele, onde há perdão, liberdade, amor e transformação. Não controle medo ou culpa. A religião roubou muita coisa de mim, mas em Cristo eu recuperei tudo e ainda mais. Hoje caminho em liberdade. Hoje vivo pela graça. Hoje sigo a Cristo e não mais homens. Se você chegou até aqui e achou o assunto interessante, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comente e compartilhe.